Olá, galera, tudo bem? O Expressões de hoje é sobre literatura e capoeira. Vamos conversar com o professor e escritor Maicon Tenfen sobre o lançamento do livro Kisama, volume 2, Território Inimigo. E com o professor Carlos José Silva, mestre em Educação pela FURB, integrante do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e conhecido também como Mestre Tigre. Sejam bem-vindos. Obrigado. Então, vamos começar o programa falando sobre o Kisama, né? Que traz ali na literatura o contexto da escravidão de um protagonista negro, né? E fala dessas questões de identidade cultural e históricas, né, Maicon? Uhum. Qual é a importância de destacar isso na literatura, né? Uhum. Olha, na realidade, quando eu decidi escrever sobre a história de um escravizado que tinha essa habilidade da capoeira, né, e com isso ele lutava pelos seus ideais, né, pela liberdade, eu pensei, em primeiro lugar, numa história que tivesse um fôlego épico, né? Na verdade, eu nunca pensei assim, ó, isso é importante ou isso não é importante. Eu vi que ali tinha uma boa história, que ela merecia ser contada, e eu fui atrás disso. Mas é claro que depois, né, pesquisando e escrevendo, né, eu acabei entendendo, né, como isso de fato é importante para a autoafirmação de uma forma de cultura que é muito própria, né, do Brasil e que ainda é marginalizada, né, mestre? Sim. Apesar da imensa quantidade de praticantes de capoeira que nós temos no Brasil. Uhum. Sim. E, mestre, para você, como você enxerga essa representatividade da capoeira, até mesmo num livro, com um protagonista negro, como que você vê? Como o Maicon disse com grande propriedade, né, a descoberta de um herói, ou a visibilidade de um herói negro, né, no Brasil, jogador de capoeira, né, dentro de um contexto histórico e dizendo que, olha, existe algo de bom nessa cultura que nos foi negado historicamente, né? Uhum. Então, o que o livro traz, o que o Maicon traz é isso, é dar visibilidade para uma cultura de matriz africana, afro-brasileira, e principalmente dizendo, nós temos heróis que são de outra pigmentação, não os heróis dos livros que nós costumeiramente vemos sendo dito na escola, né? Pelo menos o que eu via, e pelo menos até onde eu sei quais são os heróis que são ditos para nós e nos ensinados. Uhum. Se falar de herói negro e ter a coragem de fazer uma trilogia, que é a ideia, né, apontando um herói negro com todos os seus saberes, seus conhecimentos, suas coisas bonitas e também as coisas não tão bonitas para a sociedade, é corajoso e é encorajador. Tanto é que o NEAB, o Núcleo de Estudos Afros aqui da FURB, nós estamos utilizando o livro do Maicon como estudo mesmo, e para dizer, olha, quem não sabe de história de matriz africana, principalmente de capoeira, está aqui uma boa história, está aqui um bom livro que pode orientar, também servir de orientação para os professores formadores de opinião, né, dentro das escolas. A importância do livro do Maicon, a sacada dele, eu ainda não sei mensurar, porque a gente precisa de um tempo maior, que é um processo educacional, mas sim, nós já estamos utilizando o livro dele para isso. Então, é interessante observar a questão educacional do livro, né? Qual é o impacto dele até para quem está na escola, desde o início, desde criança, até quem está na faculdade, né? Tu recebeu algum tipo de resposta nesse sentido já? Sim, o primeiro livro, né, ele foi lançado faz 4 anos, né, né, mestre? E aquele dia lá eu coloquei, né, foi em 2014, eu disse, olha, 2014 está saindo o primeiro livro, em 2015 vai sair o segundo livro, em 2016 vai sair não foi bem assim, né? Porque livro realmente é uma coisa que demora, né? Demora para escrever e também demora para publicar por causa da crise, né, do mercado que a gente passa, etc. Mas nesse tempo, né, o livro ele foi adotado em muitas escolas, né, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E graças a essa tecnologia que nós temos hoje do Skype, eu consigo conversar, por exemplo, com estudantes de regiões muito distantes, né, do país, né, que eu não poderia estar fisicamente presente, mas através da videoconferência, sim. E nós temos recebido, né, as respostas assim, mais interessantes, porque é muito curioso que num primeiro momento a pessoa diz assim, olha, eu não gosto muito de coisa brasileira.
E talvez, tá? Eu não quero também ser muito cruel na minha avaliação, mas talvez por trás dessa expressão, coisa brasileira, talvez esteja sendo dito, eu não gosto de coisa negra. Talvez esteja sendo dito isso, né? Mas a partir do momento, aí continuando, a partir do momento que eu entrei no livro, que eu comecei a acompanhar a história, que eu comecei a perceber como as coisas eram de fato, né? Todos esses mitos, né, que são derrubados e tal, né? Como o mestre falou, né? Coisas positivas e às vezes até coisas não positivas, né? Dessa cultura, né? Que é a cultura da capoeira. E aí as pessoas acabam, então, dando uma resposta muito positiva. E isso que é interessante. Então, é um livro que ele tem que chegar devagarinho. Ele, né, tem uma trilha primeiro para derrubar esse preconceito para depois a coisa acontecer. E para você, mestre, teve alguma resposta entre alunos, no meio acadêmico? Como é que foi? No meio acadêmico, eu ainda não tive nenhum feedback, mas no meio da capoeira, eu falando dos mestres de capoeira, que assim que eu participei do lançamento do primeiro, uma semana depois eu cheguei na livraria, eu quero 12 exemplares. Aí os caras olharam para mim, 12 exemplares? Eu quero 12 exemplares. Porque daí eu ia dar uma provocação que eu fiz com os mestres de capoeira que eu considero pesquisadores, né? E realmente os presenteei, cada um com um livro do bairro. E daí os caras, eles me responderam, o pessoal de Alagoas, né? O pessoal daqui do Rio Grande do Sul, outros do Paraná, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Fui selecionando algumas cabeças pensantes e presenteando com o livro. E a resposta deles é, cara, dá para trabalhar capoeira só com esse livro. Né? Aí depois eu falei para eles que tem um jogo, e tem toda uma proposta de se fazer isso. E daí essa é a resposta, que eles estão fazendo, e nos projetos sociais que eles atendem as crianças e os jovens e adolescentes, eles estão trabalhando esse livro. E a partir do livro tem um mestre, que é o mestre Girafa, já veio aqui, já deu entrevista também, que ele trabalha com educação especial, até porque ele perdeu uma perna no acidente e tal. E ele faz com que as crianças e os jovens leiam o livro, né, e daí eles criem histórias a partir desse livro. É fabuloso. A resposta dele é fabulosa assim, para o trabalho dele. Né. Nós vamos para um rápido intervalo. Que tal um pouquinho de música? Pode ser? Vou mostrar o berimbau.